Opa, senta que aí vem história. Vamos continuar hoje aqui com aquele projeto nosso aí, Foca no Enem. Sim, hoje a gente vai analisar questões aí de Enem de 2009 para cá, 2009 que o Enem assume esse formato que tem hoje, focado aí nas habilidades, competências e tal, e com esse número de questões que tem até hoje. Então a gente analisa aqui questões de Enem de 2009 até 2019, né, a última edição realizada, por assuntos, né? Hoje a gente vai analisar questões sobre a Primeira República ou República Velha Brasileira. Bora lá! Bora lá então, né? Vamos ver como que esse assunto de República Velha costuma ser cobrado no Enem aí, pelo menos de 2009 para cá. Beleza, vamos seguir aquela nossa ordem tradicional que a gente segue aqui, decrescente, né? Da prova mais recente aí, as mais antigas. 2019, neste Enem surpresa que foi, né, no ano passado, não teve questão de República Velha, praticamente não teve questão de história. Mas um ano antes, 2018, temos aí uma questão, vamos lá. Seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada, já dá para saber qual é o assunto, né? República Velha falando em marujo, só pode ser revolta da chibata. Vamos ver qual é a situação aí. A marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. Exatamente, né? Revolta da chibata. Então, aliás, quem já está mais tempo aqui no canal, né? Vai lembrar do vídeo Hermes e Pinheiro. Olha ali o link ali em cima, ali o card ali em cima. Só clicar ali que tu assiste, dá pause nesse, vai assistir o outro para relembrar um pouquinho da revolta da chibata. Além desse vídeo, né, do canal, está também na música aí, interpretada pela Elis Regina, o Mestre Sala dos Mares, né? Fala ali do Almirante Negro e tal. Vamos relembrar um pouquinho, né, da revolta da chibata. O que aconteceu? Em 1910 fazia 22 anos apenas que a Lei Áurea havia sido assinada, né, que a escravidão no papel havia terminado no Brasil. A escravidão, não o preconceito. Então, o que acontece? Assim como, por um lado, a elite fazendeira, né, latifundiária reclamou, se sentiu aí abandonada pelo imperador por pelo fato de a escravidão ter sido abolida sem uma indenização aos proprietários de escravos. Para os escravos o problema era maior ainda, né? Porque eles ganharam liberdade, mas persistindo aquela mentalidade racista, eles não conseguem emprego, né? A maioria, né, da população negra ex-escravizada não vai conseguir trabalho. Então muitos deles acabam entrando aí nas Forças Armadas, em especial na Marinha, como marujos, né, rasos e tal, para garantir, para conseguir aí condições de sobrevivência, a garantia de um salário, de um soldo, né, ao fim do mês e alimentação, enfim. Só que o que vai acontecer? Esse grande contingente negro ex-escravo que vai entrar então na Marinha brasileira vai ser submetido a péssimos tratos, né? Além de alimentação pavorosa, né? Uma ração, uma lavagem quase, eles ainda vão encontrar a persistência, a permanência dos castigos físicos, né? Das chibatadas como forma de punição aí por falhas, por erros, né? Por faltas cometidas ao serviço, né? Então vai ser contra esse costume em especial da chibata que eles vão se revoltar, vão se levantar em 1910, dominando navios, apontando aí canhões para a cidade do Rio de Janeiro em busca de uma solução para esse impasse, para essa situação. E ela vai acontecer, né? O governo vai então abolir os castigos físicos e tal,
Mas, para os líderes do movimento, né, a história vai ter um outro desfecho. Mas vamos ver a questão que eu acho que não é sobre isso, sobre consequências. É sobre as causas. Olha ali, ó. A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo ou pela letra A fala engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. Não. Como tu bem lembra, né, a última guerra externa que o Brasil havia participado então em 1910, a mais recente já tinha 40 anos, né, que é a Guerra do Paraguai, 40 anos que tinha acabado, né, em 1870, a Guerra do Paraguai. Então não é essa aí, já passaram duas gerações, né? Então, letra B fala em insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. Tudo a ver. Não teve ideologia positivista no meio, não teve ali política dos governadores. O que, que tem a ver com revolta, com chibata, né? Como castigo físico aos marinheiros. Risca a letra B também. C. Rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas. What the fuck? Insurreições milenaristas, olha aí. Bom, é aquela. Essa tá dentro daquela lógica que a gente sempre fala aqui, né? As questões essas de Enem, elas precisam ter cinco alternativas e nem sempre dá para tu arranjar cinco alternativas plausíveis, com sentidos. Então sempre vai ter uma ou duas absurdas no meio. Esse é o caso. Riscamos já a letra A, B e C. Letra D fala em sublevação das classes populares do campo. Nem sei se a gente precisa ir até o fim da alternativa, né? Do campo, revolta da chibata na armada, né? Na marinha. Enfim, né? Não faz nenhum sentido. E a letra E fala em manutenção da mentalidade escravocrata, da oficialidade após a queda do regime imperial. Exatamente o que a gente estava falando antes, né? Se acaba aí com a escravidão, mas não se acaba com o preconceito, né? Então, continua essa ideia, né, de negro, de agora ex-escravo, né, apanhando, sendo açoitado, recebendo chibatadas. Isso aí, então, letra E. Questão 84, ainda do vestibular de 2018, né? Foram duas questões naquele ano sobre a República Velha. Aí tu já dá para sacar no início ali que se refere à obra O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né? Um clássico, não apenas da literatura sul-rio-grandense, gaúcha, mas da literatura nacional. Recebeu diversas adaptações aí para televisão, para minisséries, para filme, cinema, enfim. Obrigatório, esse clássico da literatura do Érico Veríssimo. Vamos lá. Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de balas no bolso e encaminhou-se para o seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã. Plantados junto da porta, os capangas do Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Estes, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam-nos na urna, depois de assinar na autêntica. A ata, né? Os que se recusavam a isso tinham seus nomes assintosamente anotados. Então, o que está nos dizendo aí, né? Esse parágrafo, esse trechinho aí, né? Tá nos dando a notícia ali de alguém que seria fiscal e precisava ir armado, os revólver e um monte de balas no bolso, uma caixa de balas no bolso, foi lá para acompanhar a eleição. Às 7 da manhã abre-se a votação e já tem ali capangas ali, aquele pessoal que faz o servicinho sujo, né, do coronel, oferecendo cédulas já com o nome dos candidatos oficiais, ou seja, os candidatos aí indicados pelo coronel, já anotadinhos, né, já marcados e tal. A pessoa que ia votar só tinha que pegar esse papelzinho na mão e botar na urna e assinar a autêntica, né, assinar a ata de que tinha votado. Então já estava pronto teu voto, pega e bota na urna e não cria caso, Magra. A ideia é mais ou menos essa, né? Então está nos falando aí de duas coisas essa questão do coronelismo e do voto de cabresto. Mas vamos ver o que que pergunta. Érico Veríssimo tematiza em obra ficcional o seguinte aspecto característico da vida política durante a Primeira República ou República Velha. Letra A. Identificação forçada de homens analfabetos. Nem precisaria identificar, né? Porque, e não é esse o caso também da questão quando fala em homem armado e outro recebendo, entregando voto, a pessoa recebendo e tal.
mas nem precisava identificar, né? Os analfabetos não tinham direito a voto pela Constituição em vigor na República Velha, Constituição Republicana de 1891. O voto era masculino para alfabetizados maiores de idade, não pertencentes aí ao clero nem ao exército, né, que não tivessem voto de obediência, né? Então, o alfabetizado já exclui esses aí, esses homens analfabetos de que fala a letra A, embora com as fraudes que aconteciam, né, embora muitas vezes analfabetos votassem. Era bem comum até. Tá? Então, não é para isso, não é sobre isso que está tratando o parágrafo, o trecho aí da obra do Érico Veríssimo. Letra B fala em monitoramento legal dos pleitos legislativos. Tchê, se fosse legal, precisaria do homem armado com uma caixa de balas no bolso e mais todo esse resto aí, né? O cara entregando a cédula já marcada com o nome dos candidatos. Não, não. Não faz sentido. Letra C fala em repressão explícita ao exercício de direitos. Sim, é mais do que explícita, escancarada essa repressão, né? O exercício de direito, né? De direito de escolha, liberdade de escolha. Não pode escolher o teu candidato, tu já está recebendo ali o voto, a cédula, né? Eleitoral já com o voto assinalado, e se tu não for, olha a última linha ali, se tu te recusar, tu vai ter o teu nome assintosamente anotado e entregue para o coronel. Olha, o fulaninho aqui se recusou a usar nossa cédula, se recusou a votar em quem tu escolheu, coronel. Ah, então, mais do que explícita, essa repressão está escancarada. Ah, por que não as outras? Vamos ver, né? Até o fim, letra D, propaganda direcionada à população do campo, né? Nem era uma propaganda, né? Era uma intimação. E letra E, cerceamento policial dos operários sindicalizados. Olha aí, né, aquela questão, aquela alternativa absurda no meio, né? Não está falando nada em questão trabalhista, muito menos sindicato, operariado, enfim, nada a ver com isso, certo? Bora lá então. 2016, 17 também não caiu esse assunto, 16 caiu. Vamos ver de que maneira, questão 35, lá de 2016. O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo, e significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nesta concepção, o coronelismo é então um sistema político nacional com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca o seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto, está nos explicando, definindo direitinho como que era aí o coronelismo, né, na República Velha. Uma troca de favores desgraçada que ia desde lá do cara que não tinha o cargo político, coronel local, aquele latifundiário, aquela pessoa mais rica, mais importante, mais poderosa de uma localidade, era ele que definia tudo aí, todo o cenário político até o nível mais amplo aí do governo federal, né? O governo federal precisava do apoio do governador de cada estado. O governador de cada estado obtinha esse apoio através das negociações com os coronéis, com o coronel de cada região. Né? Então, o coronel é responsável pela política não só do seu estado, não só estadual, mas federal até. Tá? E aí vem a questão, né? No contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na coação das milícias locais. Não, a gente está falando em República Velha, não é o Brasil de 2020. B. Estagnação da dinâmica urbana. Não faz nenhuma menção aí à questão urbana, né? E muito menos a seu dinamismo, né? A forma como muda ou não muda, né? Então, não tem nada a ver. Não faz sentido, né? Letra C, valorização do proselitismo partidário. Na verdade, não está citando aí nem mesmo a palavra partido e nem a ideia de partido, muito menos um proselitismo. Né? Independente do partido, mais do que partido político nessa época, o que definia a política é o apoio do coroné, né? Daquele cara mais rico, poderoso e influente em cada região, aliás. Então, também não. Letra D fala em disseminação de essa sim, disseminação de práticas clientelistas. O clientelismo político, o que que é? Troca de favores, né? O famoso toma lá, dá cá,
né? Então, exatamente isso aí que está tratando a questão, né, do presidente fazer ali sua troca de favores com cada governador de estado, que na época era chamado de presidente de estado, né? Olha, libero verba para obra no teu estado, libero, né, coisas para reformas aí no teu estado, mas em troca eu tenho que ter apoio a tal candidatura, a tal proposta, a tal projeto, enfim. Aí lá vai o governador do estado ou o presidente de estado negociar com os coronéis. Olha, eu nomeio aí aquele teu filho como delegado, a tua filha ali como professora primária na escola ali e tal, mas em troca tu tem que fazer com que toda a comunidade aí na tua volta aí vote, apoie, né, tal proposta, tal projeto, tal político, né, na eleição e tal. Então, né, como a gente viu, desde a instância mínima, o cara que não tem cargo político nenhum, o coroné, até o presidente da República, a política brasileira na República Velha baseava-se em troca de favores. Que bom que mudou, né? Que hoje não é mais assim, essa troca de favores na política, né? E vamos ver, vamos dar até a D, não vamos deixar aí no vácuo, né? Porque que não pode ser a letra E? Fala em centralização de decisões administrativas, é exatamente o contrário. Essas decisões aí eram absolutamente descentralizadas, né? Passando pelo governador de cada estado, ou presidente de estado, e deles para baixo para cada coronel em cada região. Certo? 35, então, letra D. Bora lá, 2016 também, questão 43, aquelas questões que tem ilustrações aí, né? É interessante aquelas que tem charge, não é bem uma charge, enfim, é um cartaz, né? Uh, Vamos ver do que se trata essa ilustração, né? Diz assim: uma cena franco-brasileira. Franco pelo local e pelos personagens. O local que é Paris e os personagens que são pessoas do povo da grande capital. Brasileira pelo que aí se está bebendo, café do Brasil, como dá para ver ali no cartazinho. Ali, né? O letreiro diz a verdade, apregoando que esse é o melhor de todos os cafés. Então, isso é uma ilustração ali do início do século XX, né, de 1909. Tá? Então, café brasileiro sendo tomado em Paris. Início do século XX, né, República Velha, café com leite, aquela coisa toda, né, fica bem nítida essa questão, né, da exportação do café brasileiro e da exaltação da qualidade dele. Tá? Aí diz assim, ó, a questão, né? A página do periódico do início do século XX documenta um importante elemento da cultura francesa, que é revelador do papel do Brasil na economia mundial, indicado no seguinte aspecto, que está mostrando aí, né? É um produto agrícola primário brasileiro ganhando o mundo, né? Sendo consumido em outro país, em outro continente. Então, qual é o aspecto que é revelador do papel do Brasil na economia mundial? Letra A, prestação, prestador de serviços gerais. Que serviço, né? Tá falando de um produto. Não, mas será que o garçom que está servindo café não é brasileiro? Para de bobagem, a ilustração não está mostrando isso aí, não. Letra B, exportador de bens industriais. Café não. Letra C, importador. Não, importador não, nem precisa ler até o fim, mas né, mesmo que tu quisesse, ai, tô na dúvida. Padrões estéticos, não. E letra. Opa, tem mais duas. Letra D, fornecedor de produtos agrícolas. Sim, afinal de contas, o café é um produto agrícola, obviamente, né? E ah, mas por que não pode ser a letra E, Sor? A letra E fala em formador de padrões de consumo. Não, tá mostrando ali uma placa falando em café, gente tomando, mas não está se formando um padrão de consumo aí, né? Tá mostrando, a questão tá mostrando que em Paris se usa, se toma, né, na época, café do Brasil. Certo? Letra D, então. Olha só a diversidade, né, das questões aí que a gente já viu até agora, né? Vai te ligando, vai prestando atenção nisso aí para tu ver como que é a cobrança, como que é a estrutura da cobrança, uma questão ali envolvendo, tivemos questões antes envolvendo ali volta de cabresto, coronelismo, tal, uma revolta, né, chibata, agora aqui economia, o café com leite, né, então vai traçando aí o perfil das questões aí do Enem, a respeito de República Velha, beleza? Ano anterior, então, a esta questão, né, 2015,
Dois textos. Revolta de Canudos. Ó, mais uma revolta aí. Já teve Chibata, agora Canudos. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido, já reconheceu de quem é esse trecho aí, né? Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas: um velho, 2 homens feitos, quer dizer, adultos, né? E uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados, na frente de um velho, uma criança e 2 adultos. Tá? Trecho ali dos Sertões, clássico sobre o assunto, né, do Euclides da Cunha. Tá? A prof de português também certamente trabalhou isso contigo, de literatura brasileira, na verdade. E o texto 2, trecho 2, aí diz assim, ó, na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo, manco, né, por ferimento e usando o uniforme da guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada e de maneira tão trágica e sanguinosa a sanguinosa guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. Então, também, né, um outro depoimento sobre a mesma coisa, sobre a Guerra de Canudos. Ah, dois pontos de vista, os dois falando a mesma coisa, 4 pessoas resistindo contra milhares de soldados raivosos. E aí diz assim, né? Vamos para a questão. Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto da respectivamente, quer dizer, texto 1, uma característica, tu vê que cada alternativa tem 2 características, né? Então a primeira alternativa da característica tem que se referir ao texto 1 e a segunda característica, né, da alternativa tem que se referir ao texto 2. O texto 1, né, antes da gente ficar tentando aqui questão, alternativa por alternativa, né? Você está vendo ali, né? O texto 1 falou aí que eles não se rendem, eles são bravos até o fim, eles não se entregam de jeito nenhum e tal. Então não tem a ver com manipulação, nem com ignorância, nem com hesitação. Eles foram até o fim bravamente, eles não ficaram na dúvida. Ah, podem ter ido ou por esperança ou por bravura. Pode ser. O texto 2 já fala ali que eram só 4, né? Foram intimados para deporem as armas, mas não depuseram, foram para cima com fúria por causa do fanatismo que traziam aceso por longos meses. A gente arriscou a letra A, B e C, tá? Entre a D e a E. A letra D fala em valentia, a letra E fala em loucura, né? Esse fanatismo, né, de 4 irem para cima tentar resistir contra 5.000. Até que ponto isso é valentia? Até que ponto isso é perda de noção por completo, né? E, na verdade, com o texto 1 tá fechando bem mais ali a bravura do que a esperança, né? 4 contra 5.000 e não se entregarem não é bem esperança, é perda total do senso, né? Então, a gente tem aí, né, como o que melhor define os adjetivos, as características aí que melhor definem aí o fim de Canudos na visão do Euclides da Cunha e do Soares é bravura no Euclides da Cunha, no primeiro texto, loucura no segundo texto. Loucura, loucura, loucura. Beleza. 2014 agora, 2015 então caiu uma questão só, 2014, vamos lá. O problema central a ser resolvido pelo novo regime era a organização de outro pacto de poder que pudesse substituir o arranjo imperial com um grau suficiente de estabilidade. O próprio presidente Campos Salles resumiu claramente seu objetivo. É de lá, dos estados, olha aí, ó, falou em Campos Salles, a primeira coisa que a gente lembra é a política dos governadores. Olha ali o que diz agora. É de lá dos estados que se governa a república, por cima das multidões que tumultuam agitadas nas ruas da capital da União. A política dos estados, dos governadores, né, é a política nacional. Tá? Então, está nos relembrando aí, né, o
quanto era importante para se governar o país, adular o quanto era importante essa troca de favores do presidente com os governadores dos estados. Na época se chamava presidente de estado, né? Os governadores dos estados, então, porque eles têm na mão os votos através do acordo que eles, por sua vez, fazem com os coronéis, né, de cada localidade, né? Então, o que que a gente vê, né, nessa questão da política dos governadores? O quanto era fundamental a participação, o apoio, o poder dos coronéis. Tu ter o voto dos coronéis na tua mão era fundamental para tu, como governador, para tu conseguir o que tu queria com o presidente, né? Então, nessa citação, né, o Campos Salles, o presidente do Brasil no período, expressa uma estratégia política no sentido de governar com adesão popular. Nenhum presidente da República Velha precisava de adesão popular. Tá? Precisava ter o apoio, né, dos coronéis, e isso através dos governadores. Na letra A, fora. B. Atrair o apoio das oligarquias regionais. Aí sim, né? Apoio das oligarquias de cada estado, né? São os coronéis de cada estado, então é que vão dar esse respaldo ao presidente. Letra C fala em autonomia às prefeituras, não. É política dos governadores o nome. E na citação ali, ó, é de lá dos estados. Então, prefeitura nada a ver. Letra D, democratizar o poder do governo central. Olha só. Ah, não, tá, era aquela lógica, né, de completar as alternativas. E a letra E fala em ampliar a influência da capital no cenário nacional. Tchê, mas ampliar mais ainda? Não tem como, né? Então, oligarquias estaduais regionais, por isso que tem nome de política dos governadores, e por isso que citou ali, né? É de lá dos estados que se governa a república. Nenhum presidente governa sem esse apoio dos estados, certo? 2013 agora. Vamos lá. Nos estados, entretanto, se instalavam as... Olha aí, ó, de novo o mesmo assunto, hein? Um ano antes, nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire, e sob disfarce do que se chamou de a política dos governadores. Já acabamos de explicar na questão anterior. Vamos ver. Vamos direto agora. Em círculos concêntricos, esse sistema vem cumular no próprio poder central, que é o sol de nosso sistema. A crítica presente, é um texto, então, né? Numa citação aí, indireta para agora vir a questão. A crítica presente no texto remete ao acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas do século XX, né, ou seja, até a Revolução de 30, e fortaleceu o ou a letra. Já vamos direto, né? Vamos direto para as alternativas. A gente acabou de explicar aí essa política dos governadores. Letra A fala em que fortaleceu o poder militar enquanto fiador da ordem econômica. Não, o poder militar nessa época não está fiando nada. Deu ali a sua contribuição à República, né, com o golpe de Estado, né, com a deposição do Dom Pedro II. E aí vieram 2 marechais, né, golpistas, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, mas aí na política dos governadores já são governos civis. Letra B, né, fiador da ordem econômica, piorou ainda por cima. Letra B fala em presidencialismo com o objetivo de limitar o poder dos coronéis. Não, a gente já viu para o contrário. Os próprios presidentes admitiam que não conseguiriam governar sem os coronéis. Letra C, domínio dos grupos regionais sobre a ordem federativa. Sim, é isso que nós acabamos de falar na questão anterior. Coronéis, oligarquias regionais, sobre a ordem federativa. E letra D e E, por que que não? Letra D, intervenção nos estados autorizada pelas normas constitucionais. Não se intervinha no estado, nos estados. Pelo contrário, o acordo do presidente com cada governador me ajuda aqui, que eu te deixo livre, tu faz o que tu quiser no teu estado, eu ainda libero umas verbas aí para obras, para que tu precisar. Né? E a última fala em isonomia do governo federal no tratamento das disputas locais. Isonomia quer dizer
ISO mesmo, né, um só, o mesmo, enfim, isonomia no tratamento das disputas locais, não tem nenhum sentido isso, né? Aonde tinha mais coronel, aonde a necessidade era maior, o governo federal tratava de um jeito, onde tinha menos, onde era mais tranquilo o domínio, tratava de outro jeito bem diferente, certo? Bora lá para a questão 17, lá de 2011. Diz assim: completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas nas quais se limita a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Então, mais uma questão sobre voto de cabresto, né, nos falando ali do quão simplória era a maioria dos comandados aí pelo coronel, né, dos camponeses, por ser analfabeto, não lia, não tinha como ler, né, mal olhava ali as gravuras, as figuras ali dos jornais, das revistas e tal. E ele tem ali uma imagem tão boa do coronel, é graças ao coronel que ele tá vivo, que ele tem trabalho, que ele tem do que comer e tal, ainda que péssimas condições, uma casa muito pobre, uma moradia, enfim, muito simples, né, uma alimentação muito distante daquilo que era alimentação ou daquilo que era a moradia do próprio coronel, mas mesmo assim ele tem um coronel em tão alta conta que ele luta com ele e por ele até. Tá? Vamos lá para a questão agora. O coronelismo, um fenômeno político da Primeira República, 1889 a 30, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Que tipo de estrutura social era essa a qual estava vinculado o exercício da cidadania nessa época? Então, na Primeira República ou República Velha? A letra A fala que a estrutura social era igualitária, com o nível. A gente precisa ler até o fim da alternativa, será? Estrutura social igualitária? Enfim, né? Risca isso aí de cara, pelo amor de Deus. Letra B fala uma estrutura social estagnada, com relativa harmonia entre as classes. Estagnada, até em parte, né? Estagnada. Ahn, Apesar de que, como já diria ali o. Como é que é o nome, né? As meninas, bom xibom, xibom, bombom, o de cima sobe, o de baixo desce, era exatamente isso, né? Então o coroné cada vez mais rico, né? Os barões, né, da terra, apesar do Brasil não ser mais uma monarquia, enfim, mas eles ainda, né, ostentavam e muitos gostavam de ser chamados de barões e tal. Aquela burguesia urbana também que está se desenvolvendo no Brasil nessa época também, cada vez mais rica, né? Então não dá assim tão estagnada, né? E a harmonia entre as classes quer dizer que não existia nenhum tipo de problema? Não, pelo contrário. Então, risca também. Letra C fala em estrutura social tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Risca também. A escravidão já estava abolida e engenho de açúcar, né, até do século XVIII. Na verdade, até o final do 17 ainda dá para falar, ali na primeira década do 18, né? Depois, quando começa a crescer ali a produção de ouro encontrada no Brasil e em Minas Gerais, até o próprio engenho produtor de cana-de-açúcar vai entrar em decadência. Tá? E pior ainda quando fala em manutenção da escravidão. Não, foi abolida em 1888. D, risca essa aí também. D. Estrutura social ditatorial. Estrutura social ditatorial. Ditadura é na política, não é na sociedade, né? Você perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e pela polícia. Bah, ainda quem mantinha esse clima de opressão era o exército e a polícia. Nossa senhora, faz sentido algum. Sobrou letra E, então fala em estrutura social agrária, certamente, o Brasil dependente do café, do leite, marcada pela concentração da terra, grandes latifúndios aí, produtores de café, e em Minas Gerais, latifúndios também, né, onde eram criados aí rebanhos bovinos gigantescos. E poder político local, coronel, e regional, então, a esfera de influência do coronel com o governador. Certinho a letra E
está descrevendo direitinho, então, o que é o coronelismo, né? Com todas as características, com todas as letras. Beleza? Bora lá. Questão 22, também de 2011. Olha o tamanho dela, né? Lembrando que tu tem ali no Enem mesmo as ganhas, né? Quando tu for fazer de 3 a 3 minutos e meio por questão. Tá? Vamos lá. Até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as oligarquias paulista e mineira, ó, já deu para ver que tá falando de café com leite, dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderância de uma ou de outra das duas facções. Com o tempo surgiram as discussões e um grande desacerto final. Boris Fausto, isso aí, né? Ele tem uma série, é organizadora de uma série de vários e vários volumes da história republicana do Brasil, que gerou depois ali uma série de vídeos também. Tu encontra todos eles no YouTube, né? Bota ali República Velha Boris Fausto que tu vai achar. Então ele está nos dando aí um pouco, né, dessa questão do café com leite na República Velha, né? Que é questão batida já. Depois fala assim, ó, o segundo trecho então. A imagem de um bem-sucedido acordo café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior. O que vai acontecer? Não é, a gente sabe bem, né? Vocês aí que estão se preparando para Enem sabem bem que não era condição obrigatória, apesar da alternância ali, né, entre cafeicultores e leiteiros no poder, não era obrigatório o nascimento. Então, nesse período de 89 a 30, não tem assim só presidente nascido em São Paulo, alternando-se com presidente nascido em Minas Gerais. Tem presidente gaúcho, tem presidente paraibano nesse período aí, mas eles normalmente estão representando os interesses ou da elite cafeicultora paulista ou da elite leiteira mineira. Tá? E muitas vezes em algumas, né, não muitas, em algumas vezes essa sucessão, como diz o segundo trecho ali, foi tensa, né, não foi tão tranquila assim. A gente lembra sempre ali o exemplo final, que é do Washington Luiz, paulista, que em vez de indicar o Antônio Carlos Andrada Mineiro para sucedê-lo, indicou outro paulista, o Júlio Prestes, né? Então, vez que outra até aconteceu alguma tensão nas relações entre os dois estados, mas isso não nega o fato, não muda o fato de que os dois estados governaram, né? Enfim, que os dois produtos, o café e o leite, dominaram o Brasil aí durante a maior parte da República Velha. Tá? E, bom, e aí vem a questão, vamos ver o que quer saber, né? Olha, ficou ali desformatado. Para a caracterização do processo político durante a Primeira República, utiliza-se com frequência a expressão política do café com leite. No entanto, os textos apresentam a seguinte ressalva à sua utilização. Vamos ver então o que não contradiria, né? Aliás, o que não confirmaria tão bem, né, essa caracterização de política do café com leite por período. A letra A fala em riqueza gerada pelo café, dava à oligarquia paulista a prerrogativa de indicar os candidatos à presidência sem necessidade de alianças. É errado, né? Ela era aliada a Minas Gerais. Se não precisasse de aliança, não teria essa alternância com Minas, né? Seria só São Paulo governando. Não, precisava de aliança sim. Letra A, risca. Letra B fala em as divisões políticas internas de cada estado da federação invalidavam o uso do conceito de aliança entre estados para esse período. Está dizendo mesmo que a letra A, só que com outras palavras, né? Se invalidasse o conceito de aliança, mais uma vez não teria alternância entre São Paulo e Minas. Não, tinha aliança sim. A letra C fala em as disputas políticas do período contradiziam a suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. É isso aí que a gente viu ali agora há pouco no enunciado, né? Nem sempre essa aliança, essa sucessão, né? Essa alternância paulista mineiro, cafeicultor leiteiro, nem sempre era tranquilo assim. É o que está dizendo ali o segundo depoimento, né? O segundo trechinho. Tá? Então ocorreram rachas algumas vezes sim.
O que não acabou com a aliança, ela continuou existindo, mas não de maneira tão tranquila, pacífica e automática. Tá? A letra D fala em centralização do poder no Executivo Federal, impedir a formação de uma aliança. Tá? A D, a B e a estão dizendo a mesma coisa, que não tinha aliança. E a letra E, vamos ver, a diversificação da produção. Talvez nem precisasse ler até o fim, né? Se fosse assim tão diversificada a produção, não teria só dois estados dominando, mas vamos ver. A diversificação da produção e a preocupação com o mercado interno unificavam os interesses das oligarquias. Erradas as duas coisas, né? A produção não era tão diversificada e o foco era o mercado externo. A gente viu outra questão aí, agora há pouco aí, mais atrás, falando ali do café brasileiro em Paris e tal. A preocupação é o mercado externo, né? Na década de 20, 70% do café que é bebido, que é consumido no planeta inteiro, sai de São Paulo. Né? Então a preocupação não é o mercado interno, realmente. Certo, questão também 2011, questão 26. Diz assim, ó. É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo certamente que é difícil mesmo. No Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu aquilo bestializado. Tudo que é livro de história, pega o teu aí, tu que está estudando pro Enem, para vestibular, pega o teu livro de história para tu ver ali onde fala em proclamação da República, sempre vai ter essa fórmula aí, essa frase feita aí do Aristides Lobo dizendo, né, que o povo assistiu à proclamação da República bestializado, sem entender o que estava acontecendo. Quer dizer, nos dando uma ideia de que o povo não participou da proclamação, que foi pura e simplesmente um movimento militar. Né? Tudo que é livro de história tem isso aí. Mas vamos lá. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 30, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implementada em 1889. Isto porque o Brasil, brasileiro de fato, né, teria nascido em 1930. Tá? Então está dizendo que, né, esse enunciado aí, que os próprios atores políticos que entram em cena a partir de 1930, liderados por Vargas, né, que puseram fim então à República Velha e tal, deram início à Nova República. Hoje a gente sabe, né, a chamada Era Vargas, né, na época não sabiam que ele ia ficar 15 anos no poder a princípio, mas já trataram, né, de cuidar dessa questão, dizendo que não, agora sim, com a chegada deles, em 1930 ao poder, o Brasil passaria a ser brasileiro. O que aconteceu em 89 não teve participação do povo, não foi um movimento brasileiro. Foi meia dúzia de militares que depuseram o imperador e impuseram a sua vontade. Então não teve participação do povo. Agora sim, em 1930, o povo vai participar da política, vai participar da história brasileira. É isso que está dizendo, tá? No enunciado. E aí vem a questão: o texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a consolidação da República do Brasil teve, na Revolução de 30, um de seus momentos mais importantes, essa questão de criar uma memória, uma identidade nacional popular e tal. Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque essa era uma maneira de. Então, por que que esse pessoal aí que assume o poder no Brasil em 30 tem essa preocupação, né, de reforçar que 89 não foi legítimo, não teve povo e tal? Qual era o interesse desses novos atores políticos? Letra A fala que era valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. Não exatamente, até porque Vargas, quando chega ao poder em 1930, chega desrespeitando aí, não, ele não foi, pelo menos segundo o resultado divulgado pelo presidente Washington Luiz na eleição de 30, ele não teria sido vitorioso. Vitorioso teria sido Júlio Prestes, apesar que a gente sabe das fraudes todas que aconteciam, né, nas eleições. E mais ainda, valorizar as propostas políticas democráticas, seguindo a democracia. O Júlio Prestes, então, teria sido presidente e não Getúlio Vargas. Risca essa letra A aí de cara. Letra B fala que a intenção é resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. Mas se esse grupo que chega ao 30 quer se consolidar no poder como salvador, como é que ele vai colocar um antagonista como sendo o salvador? Né? Ele não está defendendo a monarquia com isso, ele só está dizendo que o fim da monarquia não teve participação do povo, mas ele não é a favor da monarquia. Tá?
Risca a letra B também, bem absurda, né? Letra C, criticar. O objetivo seria criticar a política educacional adotada durante a República Velha, né? Né? Política educacional não faz sentido, não está condizendo em nada, né, com o enunciado, né? Era uma daquelas alternativas aí para completar cinco. Letra D fala em legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Sim, agora eles estão dizendo, agora sim, 1930, o povo vai ser lembrado, o povo vai ter vez, vai ter voz, já que em 1889 o povo não participou, só assistiu aquilo bestializado, né, de boca aberta, sem entender o que estava acontecendo. Não, agora tudo vai mudar, agora o povo vai ter voz política. Tá? Exatamente, porque não aí? Aí fala em destacar a ampla participação popular. Não, a gente tá horas falando que não teve participação popular, né? Então, letra D. Bora lá, então, mais uma em 2011. Tu vê, em 2011 foram quatro questões de República Velha. Tá? Ali pela imagem tu já reconheceu, né? Essa imagem, essa charge aí de 1904 também está na maioria dos livros de história quando tem questão sobre a revolta da vacina. E aliás, falando em revolta da vacina, se tu assistiu no vídeo aqui no canal Vacina Ontem e Hoje, pera aí, vai passar o link aí em cima aí, o cardzinho. Aí, boa. Se tu assistiu a esse vídeo, vai ficar bem facinho de tu responder essa questão também, né? Mesma coisa, dá um pause aqui, vai lá assistir e volta aqui depois. A gente espera, vai lá. Deu? Voltou? Assistiu? Então tá. Diz assim, ó, a imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX, que integraram a revolta da vacina. Considerando o contexto político-social da época, essa revolta da vacina, não vou te explicar aqui porque tem um outro vídeo em que eu já explico, tu foi lá, assistiu e voltou aqui. Então, o que que essa revolta da vacina revela? A letra A fala em insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. É isso que eu te falei lá naquele vídeo, né? Pô, tu não foi lá assistir, velho? Fiquei te esperando, vai lá agora então. Exatamente, essa modernização vinda de cima para baixo, autoritária, demolindo cortiço e tal, obrigando as pessoas numa época, né, início do século XX, a se vacinar, as pessoas nem entendiam o que era vacina. Não vamos muito longe, né, velho? 2020, agora, né, início do século XXI, tem gente que ainda não entende, ainda tem gente que apoia o movimento anti-vacina, então, por favor, né? Mas como tu viu lá no vídeo, é isso aí mesmo, né? É essa modernização vinda de cima para baixo, imposta à força, que gerou muitos dos motivos de reclamação aí que redundaram então nesta revolta da vacina. Tá bom? Mas vamos ver as outras alternativas, né? Não é porque a gente matou na A que a gente. Porque, né? Na época ali no nervosismo, no Enem e tal. Aliás, quem assiste o canal não precisa ficar nervoso na prova de humanas. Mas enfim. O cara fica na dúvida: será que é essa ou não? Vamos ver as outras alternativas, como a gente fez até agora, analisou todas, né? Letra B fala em a consciência que essa revolta revelaria, né, a consciência da população sobre a necessidade de vacinação para a erradicação de pandemia. Se a população tivesse essa consciência de que é importante a gente se vacinar, pessoal, não teria tido revolta, né? Não tem, né? Contraditório. Letra C fala que essa revolta revela a garantia do processo democrático instaurado com a República através da defesa da liberdade de expressão da população. Tudinho, desde o início até o fim da alternativa é errado, né? Se esse processo democrático fosse tão garantido, essa modernização não precisaria vir de cima para baixo, imposta autoritariamente. E se tivesse essa defesa, essa preocupação com a defesa da liberdade de expressão, não teria tido quebra-quebra que teve, né? A revolta da vacina. Então, também completamente errada a letra D, fala em que esta revolta revela o planejamento do governo republicano na área da saúde que abrangia a população em geral. Não foi bem um planejamento, né? Foi uma questão ali de urgência, assim, né? Foi uma questão imposta de um momento para outro, né? Então, planejamento teria tido anos antes, teria havido uma preocupação em divulgar, em noticiar coisas para acalmar a população, marcar e tal, né, cronograma de execução, mas não, quando a população viu já estava, né,
cartazes afixando em notícia, em rádio jornal vai agora te vacinar, senão a gente vai nas casas e tal. Então não tem ali um planejamento, né, de maneira nenhuma. E a letra E fala em apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. O que que aconteceu, né? Que essa revolta revelaria isso, né? Se tivesse esse apoio ao governo, a população não teria feito uma revolta, né? Uma rebelião dessas, né? Então não se faz rebelião para apoiar, né? Os conceitos são contraditórios, né? Então letra A bem de boa essa daí, certo? 2010, acabou o ciclo de 2011, né? 2010, então, teve uma questão ali, questão 26, diz: para consolidar-se como governo, a República precisava eliminar as arestas, conciliar-se com o passado monarquista, incorporar distintas vertentes do republicanismo. Tiradentes não deveria ser visto como herói republicano radical, mas sim como herói cívico-religioso, como mártir, integrador, portador da imagem do povo brasileiro. Então está dizendo que, né, com essa preocupação com a consolidação de um novo regime, né, do regime novo no Brasil, né, do regime republicano, enfim, tem que na criação dos heróis nacionais, dos grandes vultos da história, tem que se ter um cuidado com a forma como alguns eram tratados, denominados, né? Então, pô, o Tiradentes ali, comparado nas pinturas com cabelo comprido, barba comparada a Jesus Cristo, né? Uh, que é aquela imagem que a gente conhece, né, dele enforcado ali, dele depois esquartejado, né, com uma imagem remetendo a Jesus Cristo. E depois, olha só o segundo excerto aí, né, o segundo trechinho, é um poema, né? Ei-lo, o gigante da praça, o Cristo da multidão. É Tiradentes quem passa, deixem passar o Titão. Olha só, mais uma vez a valorização ali do Tiradentes, né, como um herói nacional, né? O Cristo, olha ali que eu estava falando, né? A imagem dele como comparada a Jesus Cristo e tal. E aí diz assim, né? A Primeira República Brasileira, nos seus primórdios, precisava constituir uma figura heróica capaz de congregar diferenças e sustentar simbolicamente o novo regime. Optando pela figura de Tiradentes, deixou de lado figuras como Frei Caneca ou Bento Gonçalves. A transformação do Inconfidente em herói nacional evidencia que o esforço de construção de um simbolismo por parte da República estava relacionado. Então, quer dizer, essa construção dessa imagem do Tiradentes como um verdadeiro, autêntico herói brasileiro foi puramente intencional e estava relacionado ao quê? Vamos ver o que, que diz ao caráter nacionalista e republicano da Inconfidência evidenciado nas ideias e na atuação de Tiradentes. Quando a gente volta ali na Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, a gente vê que sim, havia o propósito de rompimento, né, das relações, né, cortar o cordão umbilical com Portugal, né, um desejo ali de separação, né, de independência, porém não era para não havia esse propósito aí nacionalista, né, não era para toda a colônia, não era para todo o Brasil, no caso, né, não era para toda a colônia, havia o interesse de separar Minas Gerais, de criar uma universidade e tal, então era um interesse muito mais local, né, não era um interesse tão abrangente assim a ponto de incluir o Brasil inteiro. Tá? A letra B fala que estava, né, essa construção desse simbolismo em torno do Tiradentes por parte da República estava relacionada à identificação da Conjuração Mineira como um movimento precursor do positivismo brasileiro. Véio. Positivismo, ideologia lá do século XIX, Conjuração Mineira no século XVIII, um século antes. Então, isso foi o pioneirismo, né? Foi o precursor do positivismo no Brasil. Meu Deus, risca isso aí, né? Letra C fala em que estava relacionado ao fato de a proclamação da República ter sido um movimento de poucas raízes populares que precisava de legitimação. Isso sim, proclamação da República no Brasil, claro, foi muito depois do Tiradentes, mas por que que são esses carinhas, né, esses republicanos que recém
haviam proclamado a República, por que que eles têm essa preocupação, né, de criar essa imagem de símbolos, de heróis, né, populares, enfim? Porque esse movimento, a gente falou, acho que umas 3 questões atrás, não me lembro, a gente falou nisso, né? Porque a proclamação da República não teve participação popular. Aliás, naquela questão a gente falou várias vezes, reforçou, isso já deve estar na tua cabeça, né? Não teve participação do povo. Então a gente precisa dar uma legitimação, pegar um cidadão, alguém que era do povo e tentou, por suas próprias forças e tal, abrir esse caminho para o Brasil. Né? Então está exatamente de acordo ao interesse da República, né? De trazer o povo para participar de algo que ele não tinha participado. Tá? A proclamação da República a gente sabe, foi o primeiro golpe militar brasileiro. Tá bom? Mas vamos ver letra D e E, então, por que que não? Né? O simbolismo, parte da República estava relacionado à semelhança física entre Tiradentes e Jesus, que proporcionaria a um povo católico como o brasileiro uma fácil identificação. Na verdade, não havia essa semelhança física, ela foi criada nas pinturas, né, justamente para dar essa ideia, né? Tiradentes, sendo militar, não teria aquele cabelão comprido inteiro e muito menos uma barba comprida. Né? Então, isso aí foi uma imagem criada propositalmente, não havia essa semelhança física entre os dois. Tá? E o fato, a letra aí fala em que o fato de Frei Caneca e Bento Gonçalves terem liderado os movimentos separatistas no Nordeste e no Sul do país. Mas isso está dizendo mesmo que diz a letra que a gente comentou, não mesmo que diz, mas que a gente comentou na letra A, né, que não se escolheu o Frei Caneca e o Bento Gonçalves por eles terem liderado movimentos muito locais. A questão do Tiradentes também foi um movimento local, então não teriam escolhido o Tiradentes também. Tá? Então essa questão, né, de trazer o povo, né, pessoas do povo para participarem é que é fundamental, como diz ali na letra C. Beleza? Com isso então a gente acaba aí essa análise de como já foi ao longo dos anos cobrada aí a República Velha nos vestibulares. Vamos ver então como é que ficou esse retrospecto. Tá? Com esse formato atual de 2009 para cá, nós tivemos aí então 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 questões aí nesses últimos 10 anos. 12 questões de República Velha, mas a gente vê que não constantemente, né? 2009 nenhuma, 2012 nenhuma, 17 nenhuma, 19 nenhuma. Alguns anos caiu uma, alguns anos caiu duas. Um ano, 2011, que foi a exceção completa à regra, né? 4 questões de República Velha lá em 2011. Mas a gente está vendo aí, né, nos últimos anos ali, nos anos pares, 2016, 2 questões, 17 nenhuma. 2018, 2. 19 no passado nenhuma. Quem sabe agora em 2020? Quem sabe? Não vou eu te dizer que vai cair, porque, né, como a gente falou no vídeo anterior aquele, né, sobre a Grécia, a Antiguidade Clássica, a Grécia e Roma no Enem, com essa equipe que está lá agora, né, responsável pela educação no Brasil, não dá para fazer previsões confiáveis, certo? Tô te dizendo o que já tem até hoje, o que tem até agora, né? Futuro, a gente aqui ainda não faz previsão. Beleza, pessoal? Então era isso, já sabe o que fazer, né? Vídeo aí para tu ver, rever, pausar, voltar, trechinho da explicação, voltar no enunciado, coisa assim. E vídeo também aí para tu curtir, para tu mandar, encaminhar para teus amigos que estão se preparando aí para Enem ou para outros concursos públicos e vestibulares, enfim. Sim, encaminha aí para todas as pessoas que estão estudando esse assunto, seja no colégio, aí no ensino médio, ou seja, se preparando para Enem, vestibulares e outros concursos públicos. E não esquece de curtir aí embaixo aí, te inscrever no canal e até lá, até a aprovação.